Você imaginava, Júlio, faz um tempo que a gente não conversa e da última vez que conversamos eu lembro que eu perguntei algo parecido para você. Meses passados, é importante te perguntar novamente, que nós estaríamos no mês de maio de 2021 enfrentando as dificuldades que nós estamos enfrentando com um decréscimo da aplicação de vacinas. O que você consegue fazer de balanço do trabalho que você faz na Fiocruz, mas de tudo que você consegue observar naquilo que é a maior ambição da população, que é ser imunizada? Então, o que a gente observa, né, inclusive isso foi dito em março de 2020, enquanto ainda estava no Ministério da Saúde, a gente fez as projeções de final de ano, né, que identificava que no pior cenário seria 180 mil óbitos e bateu 190 mil óbitos. Então a gente ainda está nesse pior cenário, né, porque a gente consegue fazer pouco distanciamento, isolamento, adesão ao uso de máscara, a gente tem poucas vacinas, que seria uma medida preventiva que existe um consenso, né, tanto da parte dos especialistas como do próprio governo, o próprio presidente apoia a vacinação, só que a gente não tem dose suficiente, né, e esse planejamento não foi feito no segundo semestre de 2020. A gente poderia estar um pouco melhor em relação à vacina, mais uma vez a gente está atrasado nessa resposta e a gente ainda vai ter alguns meses aí bastante difícil, principalmente com a possibilidade de aumento do número de casos de internações e óbitos, a dita terceira onda, na região sul e sudeste, junto com o inverno. Oi, Júlio, tudo bom? Sônia Blota aqui, um prazer tê-lo conosco aqui no Bandeirantes Acontece. E eu emendo a pergunta do Ronald, porque a grande preocupação é que a questão dos insumos da China vai fazer com que a produção da Coronavac seja paralisada, e o que nos coloca mais em desvantagem ainda. Então, você acredita que novas políticas, mesmo com a economia em frangalhos desse jeito, elas tenham que ser impostas na sociedade novamente? A gente está com problema, né, e atraso da IFA, não só da Coronavac, mas a própria Fiocruz também está tendo dificuldade no sentido do cumprimento desse cronograma de IFAs, que as duas IFAs vêm da China. Então, com certeza, a gente pode ter um impacto na velocidade de imunização. Nós, nos últimos dias, já observamos uma diminuição da velocidade, o número de pessoas vacinadas por dia, já chegamos a 1 milhão, estamos perto de 500 mil agora, nesse momento, e isso, com certeza, gera preocupação, porque, em termos de dose completa, nós temos menos de 10% da população brasileira vacinada. Para a gente ter uma tranquilidade, a gente tem que atingir pelo menos 80%, começa a ficar um cenário melhor, com 50%, 60%, níveis que se encontram atualmente os Estados Unidos e Reino Unido, e isso está muito distante para a gente ainda, né? E a gente sabe que no inverno existe uma maior circulação de vírus respiratórios. Nós vivemos momentos terríveis no mês de março e no mês de abril. Temos um momento agora de desaceleração do número de casos, mas já observamos em alguns estados uma certa estabilização com tendência de retomada de alta, ainda no patamar muito elevado. E como não relacionar essa alta com o comportamento das pessoas e principalmente de pessoas que recebem informação que, por exemplo, a gente consegue observar agora, que 9 capitais paralisaram a vacinação por falta de doses. Essa equação de as pessoas já estarem enfadadas por esperar. E aí, quando leem uma manchete dessa, um destaque desse, dizendo que não tem perspectiva de vacinação, a preocupação de vocês que estão do outro lado é que essas pessoas, aos poucos, desistam de ter esperança e de simplesmente aguardarem a possibilidade de serem vacinadas? A nossa preocupação é que todo esse processo desgasta, né, bastante a mensagem, principalmente em relação às medidas preventivas. A gente vê outros países vacinando, a população fica revoltada, com toda razão, a economia sente esse impacto, né? Em vez da gente ter uma recuperação mais rápida, a gente vai ter problemas em relação à economia,
muito provavelmente algumas cidades e estados deverão retomar medidas restritivas em junho e julho, e a gente encontra-se no pior cenário. O pior cenário é que a gente pode ter um número de casos maior do que a gente teve em março e abril, com o sistema de saúde já bastante comprometido. A gente não tem uma situação tranquila nesse momento. Nós temos mais pessoas internadas no Brasil do que tivemos na primeira onda. Então a gente mal saiu da segunda onda e existe claramente um movimento muito forte de flexibilização, sem vacina e com alguns estados já apresentando tendência de aumento. Pois é, Júlio, duas preocupações. A primeira é quem tomou a primeira dose de quaisquer vacinas, elas terão a segunda dose? E a segunda pergunta que eu faço, já para você responder junto nessa tua resposta, as pessoas, elas são muito bem informadas e existe uma clara preferência por tomar Pfizer. As pessoas estão até procurando isso em UBSs, em postos de saúde. Então, como convencer a população que vacina boa é aquela que a gente toma? Primeiro, eu fico mais tranquilo em relação à Coronavac, porque tem uma grande parcela da nossa população que está aguardando a segunda dose, né? Então, está nesse dilema aí, né? Com uma dose, a gente sabe, os estudos, não tem estudo mostrando que com uma dose de Coronavac você está protegido. O estudo demonstrou claramente que com 2 doses você tem aquela eficácia de 50%. E essas pessoas têm que aguardar a chegada de um lote expressivo de Coronavac para completar seu esquema vacinal. O que nós temos disponível agora para aplicação é um lote pequeno da Pfizer e um lote maior da AstraZeneca, né? A gente tem dados recentes mostrando que a eficácia das duas vacinas são bastante próximas, né? E com uma dose você já tem uma proteção razoável, né? Acima de 70%, para a AstraZeneca 76%, para a Pfizer acima de 90%. Então não existe nenhum motivo para escolha, né? O importante é que você se vacine agora, nesse momento, porque a perspectiva de chegada de um lote expressivo da Pfizer ainda no segundo semestre, né? Mais para o quarto trimestre, mais para o final do ano. Então, você não é razoável, devido à circulação intensa do vírus, que você fique aguardando 3, 4 meses a chegada de uma vacina específica como a da Pfizer, tendo a oportunidade de tomar uma vacina tão boa como a da AstraZeneca ou a Coronavac. No final, as vacinas protegem de forma similar, principalmente aos desfechos e o que interessa, né, que é a hospitalização e óbito. Nós estamos conversando com o infectologista e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda. Júlio, você aí dentro da Fiocruz e seus colegas, e eu imagino que estejam envolvidos há tanto tempo de maneira insana dentro desse projeto que é levar a imunização às pessoas, como é que é para vocês terem a informação de que os insumos da Coronavac estão nessa situação? Os 10 mil litros para produzir uma quantidade enorme de vacinas continuam lá na China. E você falou da dificuldade que vocês provavelmente enfrentarão porque vão faltar insumos num determinado momento, isso não vai chegar. Ou pelo menos não tem essa perspectiva de que chegue na quantidade que seria necessária. Como é que é para vocês que trabalham aí dentro ter que enfrentar esse tipo de revés? Bastante triste, né? Porque o nosso objetivo, tanto a Fiocruz e também o Butantan, é imunizar o maior número de pessoas possíveis num intervalo de tempo menor. E a gente tem que entender que não só essas instituições têm que trabalhar no sentido de ofertar o número de doses necessárias para a população brasileira, mas o Ministério da Saúde, o próprio presidente tem que nos auxiliar nessa tarefa, né? Então, qualquer imbróglio com o governo chinês, qualquer fala que leve uma dificuldade da importação da IFA, no final vai gerar prejuízo. Não é para o governo brasileiro, não é para a Fiocruz, não é para o Instituto Butantan, é para toda a população que vai deixar de ser vacinada e muito provavelmente vamos perder mais algumas vidas justamente por conta da falta dessa vacina. Então a gente quer que a vacina aconteça o mais rápido possível,
se não for pela Fiocruz, pelo Instituto Butantan, através dos contratos que o governo federal já firmou. Mas isso tem que se dar muito rápido. Os países desenvolvidos, Reino Unido, Estados Unidos, União Europeia, já estão encomendando um novo lote de vacina para já pensar no reforço depois que vacinar toda a população, que deve ocorrer a partir de 2021. A gente também tem que fazer esse planejamento, se programar para esse reforço, mas antes de imunizar toda a nossa população. Pois é, Júlio, isso é muito importante que você falou, porque a gente sempre fica pensando, o tempo está passando, falam cepas, variantes, etc e tal, e a gente espera que, pelo menos já nessa primeira leva, né, a gente consiga imunizar boa parte da população. Agora, eu comentava há pouco com o Ronald e com o Zaidan a respeito da notícia que a gente deu sobre o STF ter endossado o censo. E eu disse que o censo é de extrema importância para vocês da saúde, né? Incluindo esse planejamento da pandemia, não? O censo traz informações bastante relevantes para a gente da saúde. A gente precisa, por exemplo, planejar o número de doses de vacina, e os dados do censo são necessários para isso, né? Para saber por faixa etária, não só para a Covid-19, mas todo o nosso programa de imunização se baseia no censo, uma estimativa de doses se baseia no censo, estimativa de insumos necessários para teste diagnóstico, não só para a Covid, como demais doenças, estimativa para transferência de recurso para os municípios, se baseia no censo, se baseia no número da população. Então, o censo é fundamental para qualquer planejamento na área de saúde, para repasse de recurso, e é uma das informações mais relevantes na área de saúde para planejar as intervenções necessárias. E, Júlio, por falar nisso, qual a proteção dessas vacinas, das que existem atualmente, para as novas variantes? Porque recentemente o premier do Reino Unido, Boris Johnson, falou sobre retardar a abertura do Reino Unido por conta da variante indiana. Você tem alguma informação a esse respeito? A gente fez um trabalho para a variante P1 e Coronavac no Amazonas. Ela se mostrou com efetividade bastante similar dos ensaios clínicos. A gente está fazendo essas análises também para o estado de São Paulo. Semana que vem a gente espera concluir para verificar se ela continua sendo efetiva para a nova variante. Mas no Reino Unido o que acontece é a preocupação, né, em relação à nova variante indiana, né? A gente não tem dados em relação à efetividade para essa nova variante. Todo momento que surge uma nova variante, a gente precisa fazer os estudos e entender se as vacinas continuam funcionando. Para as variantes que já circulam, principalmente a do Reino Unido, a P1 e a da África do Sul, parece que as vacinas atuais continuam funcionando, principalmente as vacinas de RNA, já tem bastante dado em relação a isso, a AstraZeneca também, agora a gente está trabalhando para gerar dados para a Coronavac também, e a gente espera que a efetividade da vacina seja preservada para as novas variantes, mas toda mutação que gera maior transmissibilidade, que altera a proteína S, que é o receptor que se liga na célula humana, pode, de alguma forma, diminuir a suscetibilidade para essas novas variantes, ou seja, você não pode estar mais protegido, ou porque você já teve infecção prévia e esses anticorpos não funcionam para essa nova variante, ou pelos anticorpos gerados pós-vacinação, esses anticorpos também não funcionam para a nova variante, né? Então, é importante a gente ficar atento. A chegada de uma nova variante requer uma nova avaliação e se as vacinas se tornarem inefetivas, é necessário adaptações dessas vacinas e reforço na vacinação para toda a população, ou seja, uma nova dose específica para essa nova variante. Zaidan. Júlio Kuroda, eu ouvi dizer, li aqui e ali, mas queria a sua confirmação, que em alguns países o intervalo entre a primeira dose e a segunda dose da AstraZeneca é bem menor do que aquele determinado aqui, que é de aproximadamente 3 meses, né?
Eu queria saber, primeiro, se isso é verdade, e se for verdade, por que orientações diferentes? Isso é verdade. Na bula que foi aprovada pela Anvisa, foi aprovado 21 dias de intervalo, que é o mesmo intervalo dos Estados Unidos e da maioria dos países europeus. Entretanto, o Reino Unido, especialmente, fez essa proposta de 12 semanas entre as duas doses para a vacina da Pfizer também, assim como foi feito para a vacina da AstraZeneca. Nós temos dados em relação a esse período maior, diferente da AstraZeneca, que você tem um aumento da eficácia com esse intervalo maior. A da Pfizer não existe esse aumento de eficácia com intervalo maior, e os dados com uma dose só mostram uma efetividade boa, acima de 90%, entretanto, com estudos menores avaliando essa eficácia maior com uma dose. Então, existe aí uma discussão, um debate importante, se você deve oportunizar uma dose para o maior número de pessoas e, com isso, colocar esse intervalo de 12 semanas, você estaria oportunizando o maior número de pessoas vacinadas, ou garantir uma maior eficácia da vacina com esquemas completos num curto intervalo de tempo, que nesse caso seria 21 dias. É um debate Então, aberto, assim, muito difícil a gente entender, do ponto de vista de saúde pública, qual seria a melhor estratégia. Quer dizer que a decisão foi de ordem logística, né? Ter mais vacinas e por isso estendendo o prazo. Foi uma decisão do Ministério da Saúde, devido à escassez de número de doses de vacina, para ofertar pelo menos uma dose ao maior número de pessoas possíveis. Nós conversamos com o Júlio Croda, que é infectologista e pesquisador da Fiocruz. Júlio, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua constante atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Até uma próxima. É um prazer estar com vocês e todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um abraço.